Olá, pessoal! Que a paz esteja com todos vocês. Eu sou Renan Ribeiro e hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante por um dos livros mais enigmáticos e profundos de toda a Bíblia, o Apocalipse. Escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, este livro é uma revelação, uma apocalipsis em grego, que significa revelar ou descobrir. Suas páginas estão repletas de simbolismos, profecias e visões que têm intrigado teólogos, historiadores e fiéis por séculos. Falaremos sobre as cartas às 7 igrejas, os selos, as trombetas, as taças da ira de Deus, a queda da Babilônia e figuras misteriosas como a mulher, o dragão e as bestas. Muitos veem o Apocalipse apenas como um livro de destruição e catástrofes, mas ele é, acima de tudo, um livro de esperança. Ele nos mostra a soberania de Deus sobre a história e a vitória final de Cristo sobre todo o mal. As visões de João, embora complexas, carregam mensagens poderosas para a igreja de sua época e, sem dúvida, para nós hoje. Elas nos chamam à perseverança, à fidelidade e a uma compreensão mais profunda do plano divino para a humanidade. É um convite a olhar além das circunstâncias presentes e a fixar nossos olhos na promessa de um novo céu e uma nova terra. Neste vídeo, vamos explorar juntos alguns dos principais mistérios contidos neste livro extraordinário. Não com o objetivo de prever datas ou eventos específicos, mas de compreender o significado teológico e histórico por trás de seus símbolos. Você já se perguntou o que realmente significam as visões do Apocalipse? Vamos desvendar juntos os 7 grandes mistérios desse livro fascinante. Prepare seu coração e sua mente para uma imersão profunda na Palavra de Deus. Nosso primeiro mistério nos leva às cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje correspondem à Turquia. Essas cartas não são apenas mensagens históricas. Elas representam diferentes tipos de igrejas e desafios espirituais que encontramos ao longo da história e até mesmo em nossas próprias comunidades hoje. A primeira carta é destinada à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade importante, um centro comercial e religioso, conhecida pelo grandioso templo de Ártemis. A igreja ali era elogiada por seu trabalho árduo, sua perseverança e sua doutrina correta, rejeitando os falsos apóstolos. Jesus, através de João, reconhece as qualidades admiráveis dessa comunidade. Eles eram trabalhadores incansáveis pelo reino, não se cansavam na luta pela verdade e demonstravam paciência nas tribulações. Do ponto de vista externo, era uma igreja exemplar, robusta em sua teologia e firme em sua conduta. Eles haviam resistido às influências pagãs ao redor e mantinham a pureza doutrinária, um feito notável em uma cidade tão cosmopolita e idólatra como Éfeso. Era uma igreja que, aos olhos humanos, parecia estar fazendo tudo certo, um modelo de ortodoxia e serviço. Contudo, apesar de todos os elogios, o Senhor tinha algo contra eles, e era algo crucial. Ele diz: "Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor." Aqui reside o grande mistério e o alerta para todos nós. É possível estar ocupado com as obras, com a teologia correta, com a defesa da fé, e ainda assim ter perdido o essencial, o amor apaixonado e devocional por Deus e pelo próximo. A rotina religiosa, o ativismo e o intelectualismo podem, sutilmente, esfriar o coração e transformar o relacionamento com Cristo em uma mera obrigação. O primeiro amor não é apenas um sentimento inicial, mas a própria essência da vida cristã. É a paixão que motiva todas as nossas ações, o combustível que nos impulsiona a servir não por dever, mas por devoção. A perda desse amor transforma a fé em um formalismo vazio. Por isso, o aviso a Éfeso é severo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Caso contrário, o candelabro, que simboliza a própria presença da igreja, seria removido. A mensagem é clara: sem amor,
a Igreja perde sua luz e sua razão de existir. Este mistério nos convida a uma autoavaliação constante. Estamos servindo a Deus por amor ou por hábito? Nossas atividades religiosas são fruto de um coração que queima por Ele ou apenas uma rotina que cumprimos? A mensagem a Éfeso nos lembra que a base de tudo, o fundamento sobre o qual toda a nossa vida espiritual deve ser construída, é um amor genuíno, profundo e pessoal por Jesus Cristo. É esse amor que dá significado a tudo o que fazemos e que nos mantém verdadeiramente vivos em nossa fé. Avançando no livro, João é levado em visão ao trono de Deus, onde vê um livro selado com 7 selos. Ninguém no céu ou na terra é digno de abrir o livro, exceto o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, Jesus Cristo. A abertura de cada selo desencadeia uma série de eventos que marcam o que a Bíblia chama de o princípio das dores. Estes não são eventos aleatórios, mas parte do plano soberano de Deus que se desenrola na história humana, revelando as consequências do pecado e a necessidade de redenção. O primeiro selo libera um cavaleiro em um cavalo branco, com um arco e uma coroa, saindo para vencer. Muitos intérpretes veem nesta figura a personificação da conquista, talvez a expansão de impérios ou ideologias que buscam dominar o mundo. Outros, de forma mais controversa, o associam à pregação do Evangelho ou até mesmo ao Anticristo. O segundo selo revela um cavaleiro em um cavalo vermelho, a quem foi dado o poder de tirar a paz da terra, simbolizando a guerra, os conflitos e a violência que assolam a humanidade. Ele carrega uma grande espada, um símbolo universal de derramamento de sangue e discórdia entre as nações. Com a abertura do terceiro selo, surge um cavalo preto. Seu cavaleiro segura uma balança e uma voz anuncia preços exorbitantes para o trigo e a cevada, indicando fome, escassez e injustiça econômica. A balança simboliza um racionamento severo, onde os alimentos básicos se tornam um luxo, enquanto o azeite e o vinho, itens dos mais ricos, são preservados. Isso aponta para uma crise que afeta desproporcionalmente os pobres. Em seguida, o quarto selo revela um cavalo amarelo, cujo cavaleiro se chama Morte, e o inferno o segue. A eles é dado poder sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e por feras selvagens. O quinto selo muda o foco da terra para o céu. João vê debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamam por justiça, perguntando: até quando, ó soberano Senhor? Este selo nos mostra a perspectiva dos mártires, a realidade da perseguição e a promessa de que Deus não se esquece de seus fiéis. Eles recebem vestes brancas e são instruídos a esperar um pouco mais, até que o número de seus irmãos que também seriam martirizados se completasse. Finalmente, o sexto selo desencadeia uma catástrofe cósmica. Há um grande terremoto, o sol se torna negro, a lua como sangue, e as estrelas caem do céu. Reis, poderosos e todo tipo de gente se escondem em cavernas, clamando para que as montanhas caiam sobre eles, para escondê-los da face do Cordeiro. Este selo demonstra a reação da humanidade ímpia diante da manifestação da ira divina. Antes da abertura do sétimo selo, há um interlúdio, onde vemos a selagem dos 144.000 de todas as tribos de Israel, um símbolo da proteção de Deus sobre seu povo remanescente durante este período de grande tribulação. Após a abertura do sétimo selo, há um silêncio de meia hora no céu, uma pausa dramática que antecede uma nova série de juízos, as 7 trombetas. 7 anjos recebem 7 trombetas, e o som de cada uma delas anuncia uma nova calamidade sobre a terra. Esses juízos são mais intensos e abrangentes que os dos selos, afetando diretamente a criação e a humanidade. Eles funcionam como alertas divinos, chamados ao arrependimento que ecoam com crescente severidade, mostrando a progressão do julgamento de Deus
sobre um mundo que persiste em sua rebelião. A primeira trombeta soa, e saraiva e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra. 1/3 da terra, das árvores e de toda a erva verde, é queimado. Este é um juízo ecológico, que atinge diretamente as fontes de sustento e a beleza da natureza. O segundo anjo toca sua trombeta, e algo como uma grande montanha em chamas é lançado ao mar, transformando 1/3 do mar em sangue, matando 1/3 das criaturas marinhas e destruindo 1/3 das embarcações. O impacto é devastador para o ecossistema marinho e para o comércio global. Com o som da terceira trombeta, uma grande estrela chamada Absinto cai do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. As águas se tornam amargas e muitas pessoas morrem por causa dessa contaminação. Isso representa a poluição das fontes de água doce, essenciais para a vida. O quarto anjo toca e o juízo se volta para os céus. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é ferido, fazendo com que 1/3 do dia e da noite fiquem em escuridão. É um juízo cósmico que afeta o tempo, os ciclos naturais e instaura um clima de trevas e medo. Após as 4 primeiras trombetas, uma águia voa pelo meio do céu, clamando em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Isso marca a intensificação dos juízos. A 5ª trombeta, o primeiro ai, libera uma praga de gafanhotos demoníacos do abismo, que não destroem a vegetação, mas atormentam por 5 meses as pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. É um tormento tão terrível que os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. A 6ª trombeta, o segundo ai, solta 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates. Eles lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros que matam 1/3 da humanidade. A descrição desses cavaleiros e seus cavalos é aterrorizante, com couraças de fogo e fumaça e enxofre saindo de suas bocas. O mais chocante, no entanto, é a reação dos sobreviventes. O texto diz que, mesmo depois de todas essas pragas, o restante da humanidade não se arrependeu de suas obras, de sua idolatria, de seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade e roubos. No coração do Apocalipse, nos capítulos 12 e 13, encontramos uma das visões mais dramáticas e simbólicas, o grande conflito cósmico. João vê um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida e grita de dores de parto. A identidade desta mulher é um dos grandes debates. Muitos a veem como a nação de Israel, de onde veio o Messias, o filho varão, com as 12 estrelas representando as 12 tribos. Outros a interpretam como a Igreja, o povo de Deus em sua totalidade, que gera Cristo no mundo. Diante dela, surge outro sinal, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e em suas cabeças, 7 diademas. Sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu e as lança sobre a terra. O próprio Apocalipse identifica claramente essa figura, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. O dragão se posta diante da mulher, pronto para devorar seu filho assim que ele nascesse. Isso nos remete à tentativa de Herodes de matar o menino Jesus e a todo o conflito espiritual que cerca o nascimento e o ministério de Cristo. O filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, é arrebatado para Deus e para o seu trono. Esta é uma clara referência à ascensão de Cristo. Após isso, há uma batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejam contra o dragão e seus anjos. Satanás é derrotado e expulso do céu, lançado para a terra. Furioso, ele passa a perseguir a mulher, Israel ou Igreja, que foge para o deserto, onde é sustentada por Deus por um tempo. O dragão, então, volta sua ira contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Para continuar sua guerra, o dragão convoca 2 aliados. Do mar, emerge uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, semelhante ao dragão. Esta besta do mar recebe poder, trono e grande autoridade do próprio Satanás. Ela representa o poder político anticristão, um sistema mundial ou um líder tirânico que blasfema contra Deus e persegue os santos. É um poder que exige adoração e domina as nações. É a manifestação terrena do poder do dragão, a encarnação do mal no campo político e governamental. Da terra, sobe uma segunda besta, com 2 chifres como os de um cordeiro, mas que fala como o dragão. Esta é a besta da terra, também conhecida como o falso profeta. Ela opera no campo religioso e ideológico, realizando grandes sinais e prodígios para enganar as pessoas e levá-las a adorar a primeira besta. É ela quem institui a marca da besta, um sistema de controle econômico e social onde ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. 666. Este número se tornou um símbolo do mal e da oposição final a Deus. Chegamos agora ao clímax do julgamento divino, a terceira e última série de 7, as 7 taças da ira de Deus. Enquanto os selos e as trombetas eram juízos parciais, afetando 1/3 da terra, do mar ou da humanidade, as taças representam a ira de Deus derramada em sua plenitude. São juízos totais, rápidos e devastadores, direcionados àqueles que adoraram a besta e receberam sua marca, e que se recusaram a se arrepender. Uma grande voz do santuário ordena aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. A primeira taça é derramada sobre a terra, e úlceras malignas e dolorosas atingem as pessoas que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Este é um juízo direto e pessoal sobre os seguidores do sistema anticristão. O segundo anjo derrama sua taça no mar, que se transforma em sangue como o de um morto, e tudo o que havia no mar morre. Diferente da trombeta, onde 1/3 foi afetado, aqui a destruição é total. O ecossistema marinho é completamente aniquilado, um golpe terrível na criação de Deus. O terceiro anjo derrama sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles também se tornam em sangue. Um anjo das águas então declara a justiça de Deus, dizendo: justo és tu, ó Senhor, porque julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes deste a beber, porque disso são merecedores. Este juízo é uma retribuição direta, um olho por olho divino contra aqueles que perseguiram e mataram o povo de Deus. A justiça poética é evidente e assustadora. A quarta taça é derramada sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Um calor intenso e abrasador aflige a humanidade, mas, incrivelmente, em vez de se arrependerem, eles blasfemam o nome de Deus e se recusam a dar-lhe glória. A dureza do coração humano é exposta em sua forma mais extrema. O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, e seu reino se cobre de trevas. As pessoas, em agonia por causa das úlceras e dores, mordem suas línguas e continuam a blasfemar contra Deus. A sexta taça é derramada sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secam, preparando o caminho para os reis que vêm do Oriente. Em seguida, espíritos demoníacos saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, para reunir os reis de todo o mundo para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Finalmente, a sétima taça é derramada no ar, e uma grande voz do trono diz: está feito. Segue-se o maior terremoto da história. As cidades das nações caem, e a grande Babilônia é lembrada. Uma chuva de pedras gigantes, de quase 40 quilos cada, cai sobre os homens, que continuam a blasfemar. Após a descrição dos juízos das taças,
o Apocalipse dedica 2 capítulos inteiros, 17 e 18, para detalhar a queda de uma figura central, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Um dos anjos mostra a João uma mulher, a grande prostituta, sentada sobre muitas águas e também sobre a mesma besta escarlate de 7 cabeças e 10 chifres que vimos antes. Ela está vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e em sua mão tem um cálice de ouro cheio de abominações. Ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. A identidade da Babilônia é outro grande mistério interpretativo. Historicamente, no Antigo Testamento, a Babilônia foi o império que destruiu Jerusalém e levou o povo de Judá ao exílio. No contexto do Novo Testamento, muitos associam Babilônia a Roma, o império que dominava o mundo na época de João e perseguia os cristãos. No entanto, a descrição transcende uma única cidade ou império. Babilônia simboliza o sistema mundial corrompido, a civilização humana em sua rebelião contra Deus. É a união do poder político, econômico e religioso que seduz, oprime e se opõe ao reino de Deus. A mulher montada na besta representa a aliança profana entre o poder religioso apóstata, a prostituta, e o poder político secular, a besta. Por um tempo, eles colaboram, mas a visão revela que, no fim, os 10 chifres e a própria besta odiarão a prostituta, a deixarão desolada e nua, comerão suas carnes e a queimarão no fogo. Isso mostra a natureza autodestrutiva do mal. O sistema mundano, em sua busca por poder, acaba se voltando contra si mesmo, cumprindo, sem saber, os propósitos de Deus. O capítulo 18 é um lamento fúnebre sobre a queda repentina e catastrófica da Babilônia. Uma voz do céu clama: "Sai dela, povo meu, para não seres cúmplice dos seus pecados e para não participares dos seus flagelos." Este é um chamado atemporal à separação, para que o povo de Deus não se contamine com os valores e práticas do mundo. A queda da Babilônia é descrita em termos econômicos. Os mercadores da terra choram e se lamentam porque ninguém mais compra suas mercadorias de luxo. Todo o sistema de comércio e opulência, construído sobre a ganância e a injustiça, desmorona em uma única hora. A destruição da Babilônia é celebrada no céu. Ela representa o julgamento final de Deus sobre toda a estrutura de poder humano que se exaltou contra ele. É o fim da arrogância, da idolatria, da imoralidade e da perseguição. Sua queda abre caminho para o evento que se segue: as bodas do Cordeiro, a união de Cristo com sua noiva, a igreja purificada. A queda da Babilônia não é apenas um ato de destruição, mas um ato de libertação, que prepara o cenário para o estabelecimento do reino eterno de Deus. Para o nosso último mistério, retornamos às cartas às 7 igrejas, especificamente à última delas, a igreja de Laodiceia. Se Éfeso representava o perigo da fé sem amor, Laodiceia representa o perigo da fé sem compromisso, da indiferença espiritual. Laodiceia era uma cidade extremamente rica, conhecida por seus bancos, sua próspera indústria de lampreta e uma famosa escola de medicina que produzia um colírio para os olhos. A cidade era tão autossuficiente que, após um devastador terremoto em 60 depois de Cristo, recusou a ajuda imperial de Roma para se reconstruir, orgulhando-se de seus próprios recursos. Essa autossuficiência material parece ter contaminado a vida espiritual da igreja. Jesus se apresenta a eles como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, e sua avaliação é a mais dura de todas as 7 cartas. Ele não tem nenhum elogio para eles. Pelo contrário, sua mensagem é direta e cortante. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
A condição de morno é detestável para Deus. O frio representa alguém que está abertamente distante de Deus, que reconhece sua necessidade. O quente representa alguém apaixonado e comprometido. O morno, no entanto, é o indiferente, o satisfeito consigo mesmo. É a pessoa que se acomodou em uma religiosidade superficial, sem paixão, sem fervor, sem um senso de urgência ou necessidade de Deus. A igreja de Laodiceia se via como rica e autossuficiente, dizendo: sou rico, estou abastado e não preciso de coisa alguma. Eles confundiram prosperidade material com aprovação espiritual. Jesus, então, revela a verdadeira condição deles. Ele diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A avaliação divina era o exato oposto da autoavaliação da igreja. Eles achavam que eram ricos, mas eram espiritualmente pobres. Eles se orgulhavam de seus tecidos, mas estavam espiritualmente nus. Eles produziam colírio para os olhos, mas estavam espiritualmente cegos para sua própria condição. É um diagnóstico devastador que expõe o perigo da autossuficiência e do engano espiritual. Apesar da repreensão severa, a mensagem à Laodiceia termina com uma das mais belas e comoventes promessas do Evangelho. Jesus não os abandona em sua condição. Ele oferece a solução. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. E então, ele faz o convite mais pessoal. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. É um chamado ao arrependimento, à comunhão íntima e à verdadeira riqueza que só pode ser encontrada em Cristo. Ao explorarmos estes 7 mistérios, desde o amor perdido de Éfeso até a mornidão de Laodiceia, passando pelos juízos dos selos, trombetas e taças, e pela queda do sistema mundano da Babilônia, percebemos que o Apocalipse é muito mais do que um roteiro do fim do mundo. É um livro que fala profundamente ao nosso presente. Ele nos revela a realidade do conflito espiritual em que estamos inseridos, a justiça soberana de Deus sobre a história e, acima de tudo, a vitória final e gloriosa de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e que vive para sempre. As visões de João não foram dadas para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, mas para transformar a maneira como vivemos no agora. Elas nos chamam à perseverança em meio às provações, à pureza em um mundo corrompido e a uma fé fervorosa e comprometida. O Apocalipse nos lembra que, não importa quão sombrias as circunstâncias pareçam, Deus está no trono e seu plano de redenção não pode ser frustrado. A mensagem final não é de medo, mas de esperança inabalável na promessa de que Ele enxugará toda lágrima e fará novas todas as coisas. Esses mistérios do Apocalipse nos desafiam a refletir sobre nossa fé e nosso papel no mundo. Qual deles mais chamou sua atenção? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. Se este estudo tocou seu coração e abriu seus olhos para as profundezas da Palavra de Deus, peço que você deixe seu like, compartilhe este vídeo com amigos e familiares e se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. Que possamos viver como aqueles que aguardam com esperança a vinda do nosso Senhor. Fiquem na paz.